Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje irei conversar com vocês um pouco sobre a última parte do artigo que escrevi chamado Estética e Criatividade, conforme podem ver na tela. Então, em outros vídeos aqui do canal eu abordei justamente este artigo, né? Então, nesses últimos vídeos, cada um sobre um ponto específico do artigo, que é escrito em fragmentos, como podem ver aqui. Eu já fiz o vídeo sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto fragmento, daí em diante. E hoje vou então fechar com o oitavo fragmento. E então vou deixar também o link aí de acesso ao artigo para quem ainda não entrou em contato ou não leu o artigo, ou ler os outros pontos, quem quiser ler os outros pontos, ou ler esse aqui também por si próprio. Aí. Enfim, vou deixar o link para quem quiser acessar. E vamos falar então sobre esse pequeno ponto, na verdade pequeno no sentido aí que é um fragmento curto, né? Mas que podemos pensar aí bastante coisa em cima dele. Aqui eu quero fazer apenas algumas digressões, né, e não impor alguma interpretação ao fragmento em si. Então, vou fazer a leitura e fazer então um breve comentário, né, sobre alguns pontos. Então vamos lá. Muitos se identificam apenas com livros, músicas e artes nas quais podem projetar a si mesmos. Espelham na criação alheia suas próprias limitações, ao invés de usá-las precisamente para ultrapassarem a si próprios. Então vamos lá. É um trecho curto, mas que tem uma certa densidade, né? Então, vamos ali no início. Né? Muitos se identificam com livros, músicas e artes, ou seja, o que é essa identificação? Né? Vamos colocar aí uma identificação mais superficial, né? Que não estou dizendo aquele que, por exemplo, relê um livro várias vezes até pegar coisas mais profundas, ou escuta muitas vezes uma música. Vamos colocar aí o leitor médio, né? o ouvinte médio, que vai ali ouvir duas vezes uma música, ou vai ler o livro ali apenas superficialmente, né? Então, eles... Com esta coisa mais superficial, o que vai acontecer? Ele vai se identificar apenas com livros, músicas e artes nas quais pode projetar a si mesmo. Ou seja, basicamente ele vai querer ver ali dentro, né, algo que condiga com as suas próprias limitações. Certo? Isto é algo necessariamente ruim? Não, é algo comum. Certo? Todo mundo tem suas limitações e vai querer ver espelhado dentro das coisas de algum modo as suas limitações. A gente também não consegue interpretar as coisas muito além da nossa própria capacidade. Né? Seria, às vezes, pedir demais para o ser humano fazer isso. Mas uma coisa seria esta limitação natural nossa, que todos têm, até os mais avançados no sentido intelectual e daí em diante, mesmo eles vão ter as suas próprias limitações, isso é óbvio. Né? Mas, então... entre isto e o fato de você continuar com um determinado hábito de só querer se identificar ou só buscar se identificar com aquilo que realmente reflete completamente as suas próprias limitações, né, existe um abismo. Certo? Então, esta é a crítica aqui. Então, mais uma vez, muitos se identificam apenas com livros, músicas e artes nas quais podem projetar a si mesmos. O que seria essa projeção de si? Seria essa projeção das próprias limitações. Então, se a pessoa vê algo ali que é diferente do que ela já teve, né? Ou que não dialoga imediatamente com questões mais superficiais da própria vida dela, né? Ou que até mesmo espelhe aqueles que ela tem por ídolo, né, tem muito isso também. Se aquilo ali não condiz com um determinado ídolo que a pessoa tem, ela já despreza aquilo. Mas isso, para a arte, é um grande limitador. Por quê? Porque significa que as pessoas não buscam dentro da arte algo que vá além de si próprias. Né? Enquanto a arte, muitas vezes, ou pelo menos as artes mais, aí, vamos dizer, mais elaboradas, né, muitas vezes elas estão buscando precisamente isso, ou seja, fazer com que as pessoas consigam ir além de si mesmas. Né? Se diz de uma pessoa que tem uma certa profundidade intelectual, justamente que ela tem esta característica em função do fato dela ter ultrapassado a si mesma muitas vezes. Ou seja, ela conseguiu ir além do que ela já foi um dia.
né? Porque se ela ficasse naquela mesmice ali, ela conservaria, por exemplo, a sua cabeça infantil para o resto da vida, por exemplo. Não haveria motivo para a gente evoluir no sentido intelectual ou até mesmo corpóreo e daí em diante, né? Corpóreo que eu digo fisicamente, né? Pessoas, por exemplo, vão para uma academia, vão fazer um esporte, porque também querem que o seu corpo evolua. Elas não querem que ele fique igual que ele é, né? Do mesmo modo, no sentido intelectual, cerebral, né? A gente não quer que nosso cérebro fique a mesma coisa que ele é, ou que ele era quando tinha 10 anos de idade, ou 15, ou 20 anos. Não, a gente quer o quê? Uma evolução contínua. Né? Mas isso recai precisamente nesta crítica aí. Ou seja, que a gente não pode querer só uma arte que espelhe aquilo que a gente já tem. Né? Por quê? Para ultrapassar o que a gente é, ou pelo menos para desenvolver pontos que talvez já existam em nós, né? Não necessariamente fazer algo do zero, né? Não ultrapassar no sentido de fazer um salto, não, mas muitas vezes, inclusive, exacerbar pontos que nós já temos em termos de germe dentro da gente. A gente tem germes de coisas que, se então trabalhadas pela arte, pela literatura, etc., essas coisas podem se desenvolver, né, e gerarem bons frutos. Então, continua. Elas espelham na criação alheia suas próprias limitações, ao invés de usá-las precisamente para ultrapassarem a si próprios. Ou seja, né, é um fenômeno aí que a gente vê acontecendo muito. E isso adentrou a própria educação, se a gente pensar bem. Isso não estamos dizendo só a pessoa que pega ali uma música, um livro, etc., que reflete só as questões dela puramente ali. Não. A gente está falando de algo mais estrutural. Que a própria educação atual, que se a gente coloca para alunos ou para as pessoas em geral coisas que às vezes estão muito além da sua própria realidade ali, você corre o risco de ser taxado como alguém que por exemplo, elitista. Né? Por quê? Porque você está colocando algo que está muito fora da esfera econômica ou social, etc., da pessoa. Então você é obrigado ao quê? Jogar na cabeça da pessoa só aquilo que ela já tem. Né? Ou seja, só que com isso você gera o quê? Um emburrecimento geral. Certo? Por quê? Porque você apenas limita a pessoa à própria realidade que ela já tem. Né? Enquanto a gente vê que um crescimento, por exemplo, intelectual em todas as épocas, ele existiu justamente nas pessoas que buscavam ir além da sua realidade. Né? Vamos ver, por exemplo, eu estava lendo um pouco, relendo coisas sobre Napoleão, por exemplo, né? E aí o Napoleão fala muito, por exemplo, de estratégias militares, né? E daí em diante, né? Estratégias de combate, já que ele era um líder ali nesse sentido. Então, o conhecimento que ele tinha era o que? Baseado todo, não apenas nos escritores da época dele sobre esses gêneros, né, de guerra e daí em diante, mas principalmente nos antigos. Então, o tempo inteiro ele cita Aníbal, Frederico II da Prússia, César, Alexandre, e cita de cor todas as campanhas desses homens. Né? Isso significa o quê? Que ele só conseguiu aquelas vitórias ali dele, militares daí em diante. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento de todas as épocas. Né? Agora imagine se a gente chegasse ali para Napoleão. Não, você tem que conhecer só isso aqui que a França da sua época produziu, porque essa aqui é a sua realidade. Ou seja, ele seria completamente ignorante em tudo e, obviamente, não conseguiria se desenvolver dentro desse campo aí. Né? Claro, esse campo não tem muito a ver com a questão da arte, mas estou colocando outro ponto para a gente ver que vai além, inclusive, da própria arte. É algo que já está na nossa época dentro das outras esferas também. Né? Mas que esse exemplo do Napoleão serve também para dentro da arte. Ou seja, do mesmo modo que ele estudou ali muitas coisas dos antepassados, né, e trouxe para dentro da sua própria teoria ali, né, e aplicou isso, é assim também que a gente desenvolve esteticamente, né, cientificamente, etc., dentro da nossa própria época. Ou seja, não apenas ficando limitado a apenas as questões artistas presentes, não. Né, mas o quê? Colhendo os bons frutos de todas as épocas. Porque assim a gente consegue, inclusive, julgar a nossa própria época. Porque senão a gente fica sempre refém da nossa própria época. A gente não consegue olhar a nossa época de fora, a gente não consegue comparar, não tem padrões comparativos. Por quê? Você só consegue comparar o valor das coisas da sua época se você observa de outros. Né? Sem uma relação entre as coisas, você não consegue comparar. Né? Então, quer dizer, quanto mais perspectivas de épocas diferentes você tiver, mais você vai conseguir julgar a sua própria época e as questões daí oriundas, né? Vamos dizer assim.
Beleza, pessoal? Então essas foram algumas digressões aí sobre esta frase, né? E cada um, né, interpreta aí da sua forma, mas aqui quis colocar, né, mais nesse sentido mesmo, ligando também a problemáticas mais críticas atuais, né? Mas cada um pode interpretar aí ao seu próprio modo a frase e então vou deixar o link aí mais uma vez para quem quiser ler o artigo completo com essas questões estéticas e tal, também coisas sobre criatividade, né, dentro desse artigo. Enfim, então deixe os comentários, críticas, sugestões, opiniões e vamos conversando sobre essas e outras questões. Grande abraço e até o próximo vídeo.